Sebrae Delas está no ar na TV Inova SC. A gente está aqui diariamente para trazer conteúdo de qualidade sobre diversos temas relacionados ao universo de negócios. E como você, mulher, pode se fortalecer ainda mais na jornada do empreendedorismo. É aqui na TV Inova que as mulheres empreendedoras têm a oportunidade de contar as suas histórias inspiradoras. Dá só uma olhada. Algumas empresas já começam com um propósito firme de sustentabilidade. E quando mulheres se conectam, nascem empresas incríveis. Tudo começou em 2017, quando eu já estava mais preocupada com o que passar na pele, maquiagens, cremes. E naquela época não tinha muitas opções no mercado. Então eu comecei a fazer alguns cursos e resolvi fazer em casa mesmo, cosméticos e maquiagem em geral, e presentear algumas amigas. Eu conheci a Alexandra em 2014. Naquela época eu era baterista profissional, tinha banda, várias bandas tive, toquei muito pela cidade e dava aulas de bateria também. E a Alexandra foi minha aluna junto com a filhinha dela, a Duda. A Alexandra, quando parou de fazer aula, quis vender a bateria dela e de repente ela resolveu me dar a bateria dela de presente e eu não sabia como retribuir tamanho gesto. Comecei a dar cosmético e maquiagem para ela, fui dando maquiagem. A Alexandra administrava os negócios da família, uma empresa consolidada na área da saúde. E o que a Carol não sabia era que a Alê estava justamente em busca de investir em um empreendimento próprio. Numa das minhas viagens para São Paulo, da outra empresa que eu trabalho, eu falei com o cara lá de cima e perguntei, se eu fosse abrir uma empresa, né, me dá uma luz, o que eu faria? E chegando de viagem, a Carol tinha deixado para mim um batom vegano e eu comecei a usar e fiquei apaixonada. E aí veio a resposta que eu tanto queria, empresa de maquiagem. Com a ideia de abrir uma empresa de maquiagens, a Alexandra enfrentou o primeiro desafio: convencer a Carol a se tornar sua sócia. Chamei a Carol um dia para bater um papo comigo e perguntei para ela assim, o que tu acha de a gente abrir uma empresa de maquiagens? E na hora ela ficou um pouco parada, né, por alguns segundos, eu acho que ela não esperava isso, mas logo em seguida ela veio com um sim maravilhoso para mim. No começo eu me fiz um pouco de difícil, mas depois eu logo não consegui esconder a minha alegria, né? E a gente começou então a planejar, ver como é que seria. Eu tinha já alguma experiência, bastante anos já trabalhando em empresas e então tinha uma noção boa da gestão. E a Carol veio muito forte com a criação, com essa parte da produção, né? O que o mercado precisa, o que as mulheres mais querem, o que faria diferença nesse momento, né? Naquele momento. Com a sociedade formada e muita vontade de empreender, as sócias deram início à fase de planejamento e desenvolvimento de produtos. A criação artesanal que a Carol fazia em casa já não servia mais para o modelo de negócios que exigia uma produção maior. Para criar os nossos produtos, a gente contratou uma farmacêutica. Isso. Ela ajudou a gente, foi orientando, né, porque a gente não tem conhecimento técnico. A gente fez um plano de negócios, fizemos pesquisa, né, algumas mulheres que usaram as nossas criações, né, e a gente pegou a nossa ideia inicial e foi verificar como seria trabalhar daquela forma, onde a gente viu que não era a melhor maneira, porque nós estávamos indo para um lado mais personalizado. Então a gente teria mais dificuldade, maior custo para fazer esse negócio crescer. Então a gente identificou tudo isso, resolvemos que a nossa loja não seria uma loja física, e sim digital. Então hoje a gente tem a Lazu, temos um site e temos lojas parceiras. Os produtos já estavam em desenvolvimento e a Lazu já tinha iniciado os testes em conjunto com o terceirista, que é, como elas chamam, a empresa que faz toda a produção das maquiagens. E então veio a pandemia, e com ela a necessidade de reestruturar o lançamento da marca. A pandemia também trouxe algo interessante, que foi a gente teve tempo para pensar bastante coisa.
porque a gente teve que parar. A Alexandra estava muito ativa na empresa que ela trabalhava, que tinha a ver com a área da saúde, né? E assim a gente teve tempo de planejar com calma, de ir vendo fornecedores, de ir pensando o próprio conceito das maquiagens, que foi bem diferente do que a gente viu no mercado, né, até aquele momento. Mas no meio da pandemia, a gente já desenvolveu o nosso protótipo de embalagem. A gente queria fazer uma embalagem diferente, né, a mesma pegada da maquiagem. Então, o que a gente encontrava no mercado eram embalagens normais, tradicionais. E a Lazul tem essa coisa diferente, né? Como que a gente vai passar isso para o nosso cliente, tendo uma maquiagem vegana, uma maquiagem com qualidade, e a nossa embalagem ser tradicional e ter algum impacto ruim para o meio ambiente. Então, a gente fez um estudo, um protótipo, e é onde nasceu a nossa embalagem de papelão, né, reciclado e reciclável. Essa preocupação com a sustentabilidade e qualidade são prioridades para a marca. Mas garantir que o produto final chegue na consumidora conforme o planejado passa por desafios diversos. A gente precisa tomar muito cuidado com a cadeia toda, né, da onde a gente adquire os ingredientes, do terceirista que trabalha conosco, das certificações que a gente tem de hipoalergênico. Então, é um detalhe ali realmente que pesa, faz a diferença. E finalmente, depois de 2 anos de preparativos, nascia a Lazul, em 20 de agosto de 2021, com as linhas de pigmentos naturais multifuncionais. Mesmo com uma excelente recepção do mercado em Florianópolis, existiam desafios que quase fizeram a dupla desistir do empreendimento. Para mim, um momento muito forte foi quando a gente estava para lançar a nossa máscara de cílios, depois de meses de pesquisa, de teste, de trabalhar em cima da fórmula. E a gente teve um ingrediente que faltou no mercado. A partir do momento que falta um ingrediente daquela fórmula, você tem que começar tudo do zero. Imagina que você ficou meses fazendo um teste com o ingrediente, né? Aquele tempo todo ali que a gente ficou fazendo o teste, a gente investiu naquele teste, não funcionou, tem que fazer tudo de novo. Aqueles meses que a gente perdeu, a gente poderia estar vendendo, né? A gente ficou muito envolvida com tudo aquilo. Era uma coisa que a gente queria muito e as clientes também. E assim como em qualquer empreendimento, os desafios surgiam. Alexandra e Carol começaram a buscar o auxílio de bons parceiros para otimizar o negócio. Pelo fato da gente não ser dessa área, né, de saber de marketing, contabilidade, tudo isso, a gente teve que ir contratando pessoas de cada área. E as consultorias, em geral, foram super essenciais, porque ajudaram a gente a direcionar o que fazer em cada área. Foi através do Sebrae que a gente então conseguiu trabalhar com uma consultoria muito interessante, quando a gente precisou. A gente estava num momento de necessidade de focar no cliente, né, em como é que a gente ia atuar no mercado. E aí essa consultoria nos ajudou bastante, assim como outras consultorias também. Mas ainda tinha uma área da empresa que seguia dando dor de cabeça: o marketing. Foi preciso muita insistência até achar a pessoa certa para a área. Uma das nossas grandes dores era o marketing. Nós passamos umas 5, 6 empresas de marketing e a gente chegou a se questionar se a gente tinha algum problema de comunicação, o que a gente estava fazendo até pensamos nisso de errado, porque não fluía. A gente sempre teve segurança do produto, de ser um produto de altíssima qualidade, né, os melhores ingredientes do mercado. A gente estava com dificuldade de vendas, a gente sentia que não chegava no nosso público-alvo, e tudo isso foi fazendo a gente assim, ficar se questionando muito, cogitando ou tomar outro rumo, ou, né,
na pior das hipóteses, fechar a empresa, mas isso é difícil também, né, de largar um filho assim. Aí a gente conheceu uma consultora, a Cláudia Mocelin. Ela veio trabalhar com a gente no final do ano passado. Em julho, mais ou menos, assim, no meio do ano para o final. E fez um trabalho fantástico. A consultora identificou que a raiz do problema estava na definição do público-alvo. O que a Cláudia não imaginava era que ela se apaixonaria tanto pelo projeto. Eu fui convidada para ser consultora da Lazul, uma consultoria que a princípio seria umas 2, 3 horas por semana. E aí o trabalho foi crescendo juntas, a gente começou a entrar em outras áreas, né? A Lazul já conhecia a maquiagem, né, como maquiagem, e eu já tinha assim, me apaixonado pela maquiagem. Eu senti que tinha um produto fantástico, um produto maravilhoso, e que ele estava muito focado somente no público de Florianópolis. E eu venho aí de uma jornada de São Paulo, de estar trabalhando em São Paulo, trabalhando em outros países também. E eu falei, a gente precisa tirar a Lazul da bolha de Florianópolis e levar para São Paulo e levar para o Brasil. Porque é um produto muito nichado, né? E a gente precisa ampliar esse público. E tinha muito um questionamento de a gente estar investindo bastante, e realmente tinha um investimento em marketing, né? Tinha essa consciência que é necessário investir em marketing, mas as vendas não cresciam na mesma proporção que se investia no marketing. Mas tinha um perfil muito comum, assim, né, da empresa contratar o marketing externo e achar que o marketing vai resolver todos os problemas, né? Quando nenhuma delas tinha esse conhecimento mais profundo em marketing e tudo. Então, o que eu fiz, né? Eu, assim, vamos internar esse marketing. Então, a gente tirou as agências que tinham, eu trouxe como parceiros algumas agências e profissionais que eu já tinha trabalhado, principalmente fora de Florianópolis, justamente para fazer esse olhar para fora. E a gente começou, e o marketing ele começou a sair de dentro da empresa para fora. E aí a gente começou a ver o resultado, porque realmente faltava uma sinergia, né? Em conseguir transmitir o que era o produto, quais eram assim, os principais objetivos, atingir o nicho do produto. E aí a gente conseguiu ver resultados de verdade, assim, né? E a gente começou a testar várias hipóteses, e testar influenciadores diferentes, testar plataforma nova de e-commerce, testar novas campanhas. E a cada passinho que a gente ia dando, tinha um resultado positivo. As vendas aumentavam. E, de novo, as conexões foram se formando para agregar mais uma peça importante no time da empresa. Eu conheci a Lazul em 2023, em dezembro de 2023, através da Cláudia. Ela foi se maquiar comigo, né? E começou a me falar da marca, dos propósitos, das qualidades, dos ingredientes. E o que me chamou bastante atenção foi justamente uma maquiagem cremosa. Que para pele madura, eu que sou maquiadora, tenho essa dificuldade de achar produtos que se adaptam. Por exemplo, para peles mais maduras, os produtos cremosos são excelentes. A Giovana acabou virando fã da Lazul e foi convidada para integrar o time como maquiadora oficial da marca. E as sócias perceberam que estavam com uma oportunidade nas mãos. Era hora de tomar uma decisão crucial na vida das empreendedoras. A gente foi vendo que a Cláudia estava cada vez mais envolvida e, na verdade, mais do que isso, que ela era essencial, que o trabalho dela estava dando resultado. Resolvemos abrir a sociedade e chamamos a Cláudia para trabalhar e fazer parte do nosso grupo como sócia. O encaixe de 3 empreendedoras que tinham um propósito firme, garra e determinação. E que tiveram a sorte de bons encontros para fazer esse desejo virar realidade. Como diz o ditado, mulheres são como água, crescem quando se juntam. Eu acho que a gente, estando aqui hoje, olhando para trás esses 2 anos de caminhada, fica mais fácil de ver os erros que a gente cometeu.
algo que eu acho muito importante seria a gente ir conhecendo pessoas e fazendo conexões. Eu acho que uma coisa que eu aprendi com a Alexandra é para a gente sempre ouvir o outro, né? Quando alguém procura pela gente, quer fazer alguma reunião, apresentar alguma coisa, sempre ouvir, porque é a partir daí que a gente pode criar conexões. Foi assim que a gente conheceu a Cláudia. E com as conexões certas, a chance de errar é menor. A Lazu com certeza é uma startup, é uma super startup, né? Tá realmente muito começando, assim. A gente conversa muito sobre a questão de investimento externo, a questão de incubadoras, de aceleradoras, também eu já venho pesquisando sobre isso, mas o nosso ponto de interrogação, que eu também trago para elas, que de experiências que eu já passei, que também a própria Alexandra já passou, a partir do momento que tu tem um investidor externo, muitas vezes o core que tu traz, ele se perde, né? E às vezes os números se tornam muito mais importantes do que o propósito. Então a gente está realmente tentando fazer com que ela vire e decole com os investimentos que a gente tem hoje, né, da própria sócia, para que a gente não precise estar buscando investimentos externos, mas justamente por isso, assim, eu acho que eles são importantes, eu acredito neles, mas a gente tem muito receio que o propósito se perca com isso, assim, né? Independente de onde a gente vem, a nossa experiência, o que a gente fez, cada negócio é único e a gente tem que estar sempre aprendendo. A gente precisa, né, se debruçar, estudar o negócio, ter pessoas próximas que entendam. Mentorias são muito importantes, né? No associativismo a gente encontra muito isso. E também pensar que todo negócio ele tem dificuldades, ele tem escorregões e a gente vai ter bastante dias ruins. Porém, os dias bons também vêm, os dias de sucesso também aparecem e aí esses dias, essa energia faz com que a gente crie e tenha mais motivação para seguir em frente. Viu só? Em poucos minutos a gente transforma o nosso olhar. Além de conhecer iniciativas que impulsionam o empreendedorismo feminino aqui em Santa Catarina, você ainda sai mais forte para construir a sua própria história. Se quiser saber mais e conviver mais com essas mulheres, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aqui na tela para conhecer melhor o trabalho do Sebrae delas e fazer parte dessa potência você também. Até o próximo programa. Tchau!